Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta quinta-feira. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor, são os nossos canais oficiais de transmissão. Lembrando que também estamos exibindo as nossas palestras no nosso site, jefasorocaba.com. As palestras ao vivo são transmitidas pelo nosso site e as palestras gravadas, como é o caso de hoje, elas ficam armazenadas lá no nosso site também. O pessoal pode procurar lá os vídeos das palestras que já foram ao ar, pode encaminhar para o pessoal, amigos, parentes, que de repente queiram assistir uma palestra espírita de qualidade. Então a gente agradece sempre toda a divulgação do bem, toda a divulgação do nosso centro. Muito obrigado mesmo para o pessoal que tem feito aí essa divulgação, que tem compartilhado as palestras do Jefa Sorocaba. Hoje a nossa palestra, como vocês viram aí na abertura, com a nossa amiga Margarida Rigato, que gravou com muito carinho essa palestra para a gente. Mas antes de passar a palavra para ela, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, sempre estão aqui conosco nos nossos trabalhos, que eles se façam mais uma vez presentes, nos ajudando, nos auxiliando, iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui nos acompanhando nesse momento, aqueles que forem assistindo um outro momento a nossa gravação, que recebam essas bênçãos divinas, esse amparo tão necessário para as nossas vidas, e pedindo desde já à equipe espiritual do Jefa que possa auxiliar com muito amor e carinho, principalmente os tutores e os animaizinhos que estiverem mais precisando na noite de hoje, aqueles que forem passar pelo nosso tratamento à distância. Desde já pedimos o auxílio e o amparo espiritual para esse momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, antes da gente iniciar aí a palestra, com a nossa amiga Margarida Rigato, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos ou que esteja assistindo a gente pela primeira vez. Então vamos lá, os nossos recados aqui, as nossas atividades online e presenciais, as atividades do Jefa. Toda quinta-feira, então, palestra online às 8 horas da noite. E no domingo, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos aí o trabalho presencial de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia para humanos. Lembrando que para essas duas atividades é necessário fazer o agendamento prévio. Então, para o pessoal que quiser passar num desses trabalhos, faz o agendamento no nosso site para poder receber aí depois o horário certinho. A gente tem feito ainda por agendamento. A gente sabe que a pandemia está numa situação bem mais tranquila, mas a nossa casa também é uma casa pequena, o nosso espaço físico é um espaço físico pequeno. Então também por isso a gente tem feito esses agendamentos. Espero que em breve a gente não precise mais, mas por enquanto temos feito aí por agendamento os nossos trabalhos. Hoje, quinta-feira, é o dia da nossa vibração à distância, tanto para os humanos como também para os animaizinhos. Então quem quiser passar nesse trabalho de vibrações à distância, é só mandar para a gente os dados pelo WhatsApp. A gente sempre pede para as pessoas também fazerem um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração no dia, para poder receber aí essas bênçãos divinas tão necessárias para o nosso tratamento. Então lembrando, nosso trabalho presencial dos animais, primeiro e terceiro domingo do mês, começa às 9 horas da manhã, entra no nosso site, jefasorocaba.com, faz o agendamento certinho e depois a gente encaminha aí o horário que as pessoas irão ser atendidas. Isso também vale para o atendimento de reiki e cromoterapia, para os humanos, que também é feito no mesmo dia, no primeiro e terceiro domingo do mês, também feito por agendamento lá no nosso site. E a gente sempre pede a compreensão também do pessoal que for fazer o agendamento. Como nós temos um número restrito de vagas, nosso centro não é tão grande, também não temos tantos trabalhadores assim também, a gente pede a compreensão de quem for fazer o agendamento, que tenha pelo menos um mínimo de certeza de que vai poder comparecer no dia. Claro que imprevistos acontecem, mas às vezes o pessoal agenda por agendar e acaba tirando vaga de quem realmente precisa ir, de quem realmente quer ir. A gente deixa aquela vaga reservada, e a pessoa deixa para avisar às vezes em cima da hora, ou às vezes nem avisa que não vai, o que deixa a gente muito chateado, e a gente acaba tirando uma vaga aí de alguém que de repente estava querendo ir, que às vezes ficou na fila de espera, mas por conta aí da nossa restrição de atendimentos, a gente acabou não atendendo alguém que precisava. Então a gente pede a gentileza aí do pessoal que for comparecer no nosso trabalho,
né, tanto de reiki, né, de cromoterapia, como também no trabalho dos animais, né, principalmente o trabalho de reiki cromo, né, quando fizer o agendamento, né, que tenha pelo menos um mínimo de certeza, né, que vai poder comparecer, né, para poder não tirar a vaga aí de alguém que de repente esteja precisando, né, e aí a pessoa acaba ficando sem a vaga. Seguindo aqui com os nossos recados, né, a nossa cantina e o nosso bazar do Jefa, né, no dia do nosso trabalho presencial, nós temos aí produtos ali à venda, né, tanto salgados como doces, tem os livros, né, com a temática dos animais, né, tem produtos, né, sempre relacionados aos animais. Então quem quiser levar alguma coisa para casa, né, vai estar ajudando também o nosso centro espírita, né, com essa contribuição. Quem não quiser ajudar, quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, né, tem aí os livros também, né, com a temática dos animais. E temos também, né, a doação espontânea e voluntária para o pessoal que quiser nos ajudar, né? Tem aí o PagBank, tem o Pix, né, que o pessoal tem mais usado ultimamente. Então, quem quiser fazer alguma doação, a gente agradece de coração, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E faço sempre questão aqui de agradecer o pessoal que tem que tem nos ajudado, que nos ajudou principalmente no período mais crítico da pandemia, quando o nosso centro estava fechado. Gratidão a todos vocês, né? Graças a vocês, o nosso centro está aberto, está funcionando, né? E podendo atender aí tanto os animaizinhos como também os nossos irmãos em humanidade. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado. Bom, agora nossa palestra de hoje, né, com a nossa companheira Margarida Rigato, que gravou com muito amor e carinho essa palestra para a gente, com o tema Ingratidão dos Filhos. Mais uma vez, Margarida, que você tenha sempre muita luz e muita paz no seu caminho, né? E mais uma vez, em nome do Jeff, agradecemos aqui a sua presença online. Olá, amigos e amigas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais esta oportunidade. E hoje nós trazemos aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão, o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos aqui, Kardec vai nos trazer, na parte de instruções dos Espíritos, nos traz uma mensagem, uma instrução, vamos dizer assim, de Santo Agostinho, em que ele vai nos falar da ingratidão dos filhos e os laços de família. E Santo Agostinho, ele já inicia trazendo, vamos dizer assim, uma definição, ou melhor, nos dando a causa da ingratidão. Então ele diz assim, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E lhe revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta ainda um caráter ainda mais odioso. E Santo Agostinho nos diz ainda, e em particular, desse ponto de vista, que a vamos considerar para lhes analisar as causas e os efeitos. E também, neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, meus amigos, aqui Santo Agostinho já nos fala que uma das causas mais diretas da ingratidão é o egoísmo. E que a ingratidão ela é um dos motivos que mais causa revolta no coração daqueles que já aprenderam a ser gratos. E quando essa ingratidão vem dos filhos para com os pais, ela apresenta ainda um caráter ainda bastante questionável. Mas ele faz uma ressalva dizendo que o Espiritismo ele vem projetar luz, trazer entendimento para as causas e os efeitos da ingratidão. E que quando ela recai sobre nós e buscamos dentro da doutrina espírita, essas explicações traz mais conforto, mais esclarecimento e nos dá um direcionamento melhor para a nossa existência. Santo Agostinho, então, ele começa nos dizendo a importância que temos que nos identificarmos como espíritos que somos, espíritos imortais. Então ele diz que quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes que são inerentes à sua natureza. Então, quando ele desencarna, quando ele deixa esse plano físico,
e retorna à espiritualidade, ele vai com o objetivo de se aperfeiçoar, ou então ele vai permanecer estacionário, tendo o seu livre-arbítrio respeitado, até que ele deseje esclarecer-se. Muitos espíritos que deixam a Terra voltam à espiritualidade ainda carregando ódios violentos, ainda carregando desejos insaciados de vingança. Mas entre esses espíritos que retornam à espiritualidade, alguns deles são mais adiantados, apesar de trazer ainda esse tipo de sentimento. Então, lhe é permitido entrever pela espiritualidade quais seriam as consequências das suas paixões, as consequências funestas, como diz aqui Santo Agostinho, ou seja, aquelas que desencadeariam situações de morte, situações de risco, consequências graves. E eles são, então, induzidos pela equipe espiritual, que cuida especialmente desse espírito, a tomar boas resoluções, novas resoluções. Porque eles passam a compreender, então, que para se chegar a Deus, para se chegar a alcançar um patamar de espiritualidade melhor, não existe outra, ele coloca assim, que existe apenas uma senha, que é a caridade. Mas, por outro lado, também passam a compreender que não existe caridade sem esquecimento dos ultrajes sofridos, das injúrias sofridas. Não há caridade se não agasalhamos o perdão no nosso coração. Assim como não há caridade se ainda temos o nosso coração tomado de ódio. Então, esse espírito que está sendo orientado por essa equipe espiritual e que ainda traz esses sentimentos dentro dele, ele, num extremo, aqui Santo Agostinho diz assim, mediante extraordinário esforço, eles conseguem observar aqueles que odiaram aqui na Terra. Mas ao vê-los, reconhecendo-os, ou como um casal, ou como uma família, membros de uma família, ele sente despertado na sua intimidade aquela animosidade, aqueles sentimentos ainda de raiva, de ódio, de rancor. E eles se revoltam diante da ideia de perdoar. Eles se revoltam ainda mais a terem que renunciar a si mesmo e acatar as orientações que estão recebendo e, sobretudo, a de amarem aqueles que lhes destruíram em outra existência, destruíram sua fortuna, a sua honra ou até mesmo a sua família. Mas, mesmo com esses sentimentos contraditórios, eles se sentem abalados. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários, contraditórios. Mas se predomina neles a boa resolução, eles oram para Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças, que lhes deem coragem, no momento mais decisivo da prova, que seria uma nova encarnação. Observe, meus amigos, que aqui Santo Agostinho coloca que a reencarnação no lar daqueles que em outras existências ele já sofreu é uma prova para esse espírito, porque ele está tomando a iniciativa de tomar novas resoluções. Então ele pede forças, pede coragem. Então, Santo Agostinho nos fala assim, ele levanta um questionamento, assim, mas aí, meus amigos, ele levanta um questionamento sobre a conduta desse espírito que irá reencarnar naquela família
que ele já identificou membros dela, muitas vezes o pai, a mãe ou os irmãos, que de alguma forma o feriram. Então ele diz assim, ó, qual será então a conduta nessa família? Qual será a conduta desse espírito reencarnante nesta família que agora está acolhendo-o? E Santo Agostinho diz assim, ó, que este comportamento vai depender da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Quais foram essas resoluções? Que ele viria com o intuito de perdoar, que ele viria com o intuito de aprender a amar, a respeitar, apesar dos sentimentos que ele trazia dentro dele. E persistir significa perseguir o verdadeiro. E o verdadeiro é a caridade, é aquele caminho que nos leva a Deus. E se diante dessa proposta ele tiver essa persistência, ele poderá vencer a si mesmo. Então, Santo Agostinho diz assim, ó, dependendo dessa sua maior persistência, porque o incessante contato com os seres a quem ele odiou constitui uma prova terrível. Se ele não tiver a persistência, ele pode sucumbir. Se ele então não tem aquela forte a sua vontade naquele propósito. Ele se sente então desanimado, né? Como a gente está vendo aí a imagem, porque ele está sendo colocado numa prova muito difícil. Nós sabemos que quando reencarnamos, a misericórdia divina permite que haja um esquecimento de todo o nosso passado, qual é o vínculo que nos liga a cada um dos membros dos nossos familiares. Mas, por outro lado, existe também a nossa memória como espírito. E esta memória vem na forma de sensações e sentimentos. Existe uma versão que aos nossos olhos é uma versão gratuita. Nós também reconhecemos o espírito reencarnante. Muitas vezes o pai ou a mãe tem dificuldade em aceitar aquele bebê. Ele não sabe por que razão ele sente aquele sentimento, ele tem aquele sentimento. Então vejam, o espírito nos diz, Santo Agostinho diz, assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa que ele tomou, ele será amigo desta família que o acolhe. Será aquele bebê fácil de lidar desde pequenininho? Ou ele será inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver? Aí nós temos aquele bebê, aquela criança difícil de lidar, sempre irritada, não concordando com as orientações. Vejam, como pais temos que estar preparados, amando aqueles que aqui vêm. E Santo Agostinho nos diz que é como se explicam, então, esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nós não sabemos explicar. Todos na família o tratam com carinho, com amor, mas ele tem reservas a algumas pessoas, ao colo do avô, ao colo do pai, ou ao colo da mãe, ou ele se irrita diante desse comportamento, quando ele é acolhido. É isso que Santo Agostinho vem chamar a nossa atenção. E que nós não conseguimos explicar, nenhum fato exterior desta existência pode justificar. Então, é necessário não reter o olhar na terra, nesta vida, nesta relação, nesta única vida que estamos tendo, nesta realidade atual. E não ver apenas uma existência. Vejam, meus amigos, como aquilo que nós conhecemos dentro do Espiritismo e que nós já interiorizamos em nós como verdades, tem que servir para alguma coisa, tem que trazer para a nossa existência, tem que explicar os fatos que nós vivenciamos e que nos trazem sofrimento. Então ele diz que é necessário, portanto, elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Ou seja,
o infinito do passado, quantos compromissos assumidos, quantos comportamentos desregrados já tivemos como pais, como responsáveis por esse espírito, muitas vezes até como companheiros de viagem. E no infinito do futuro, porque é o presente que hoje está intermediando o nosso passado e o que será o nosso futuro. E é nesse presente que nos é dado pela misericórdia divina o reconstruir a relação de espírito para espírito. Então, observem que ele nos alerta a importância de nos situarmos como espírito. Eu sou um espírito, meu companheiro é um espírito, minha esposa é um espírito, meus filhos são espíritos. E todos nós temos laços de responsabilidade e amor. E Santo Agostinho faz, portanto, um alerta aos espíritas, porque nós já conhecemos os postulados da doutrina espírita. Então ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Quando ele se refere aos espíritas, é para que nós já conhecemos. Nós temos uma outra concepção do que é a existência aqui na Terra. E essa nova concepção, quando ela é apreendida por nós, ela gera novos comportamentos. Então, quando nos preparamos o quarto, quando nós preparamos a casa, preparemos o nosso coração, preparemos o ambiente do nosso lar, desde o momento que descobrimos a gravidez até o momento do nascimento. É uma alma que retorna para que nós aprendamos a amar, aprendamos a nos respeitar. Então, Santo Agostinho nos diz assim, ó: inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. A tarefa dos pais é uma missão, como nos diz Kardec. A maternidade, a paternidade é uma missão em que nós temos que ser cumpridores de deveres. E aproximarmos uma alma de Deus é na prática, que ela consiga perceber em nós aqueles que o acolhem, aqueles que o orientam com amor, aqueles que a partir da cobrança que eles como filhos nos fazem, também geram modificações em nós. Santo Agostinho então diz assim, ó: tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. E essa promessa que ele nos faz é um alerta também, que muitas vezes vamos receber esta recompensa ou o resultado desse trabalho ainda nesta vida. Porque a criança, quando ela reencarna, o espírito, quando ele reencarna, do momento que a gestação se principia, do momento que esse espírito escolheu a família ou foi destinado a esta família, já ocorre o vínculo de espírito para espírito. No momento em que esse corpinho está sendo preparado, molécula a molécula está sendo ligada ao perispírito desse espírito reencarnante. Então nós também temos que criar um campo vibracional de amor, de carinho, para recebê-lo. E quando eles chegam, quando esse amor e carinho já é um processo educativo para esse espírito, e quando eles são acolhidos nos nossos braços, vejam, toda a educação que nós demos vão auxiliar no aperfeiçoamento e na felicidade futura desse espírito. E nós temos que nos lembrar que a cada pai, a cada mãe, diz aqui Santo Agostinho, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Nós temos que pensar quando nós dissemos assim, muitas vezes nós vamos ver o fruto do nosso trabalho nesta mesma existência. Porque esse bebezinho, até os seus 7 anos, esse espírito reencarnante,
ainda não tomou posse do seu corpo físico. O seu cérebro ainda está em desenvolvimento, para que ele possa acolhê-lo como um ser espiritual na sua íntegra. A partir dos seus 7 anos, quando ele começa a ser alfabetizado, esse espírito já está integralmente reencarnado. Então, todo o processo educativo surge lá do seu momento de geração até os seus 7 anos, em que ele é uma argila maleável, em que pai e mãe são vistos por esse espírito reencarnante como aqueles que tudo sabem, que tudo podem. É o momento da imagem, da construção da imagem do pai herói, daquela mãe que tudo pode, que tudo sabe. A partir dos seus 7 aninhos, esse espírito já vem mostrar a que veio. Quais são as suas tendências, quais são os seus valores. E nós vamos percebendo através da sua conduta. Por isso a importância de nos dedicarmos a esta missão. Então, ele diz assim para nós: se permaneceu atrasado por sua culpa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse feliz. Então ele está dizendo assim que nós, na espiritualidade, quando nós já deixamos o corpo físico, ou mesmo aqui como encarnados, nós percebemos o resultado do nosso trabalho. E se estivermos desencarnados, ele diz que nós seremos assediados pelos remorsos e vamos pedir a Deus que nos conceda uma nova oportunidade para reparar nossa falta. Então, não existe somente o preparo do espírito que vai reencarnar, mas que nós, quando estávamos na erraticidade, também pedimos a Deus para que acolhêssemos do nosso lar aqueles espíritos que nós, de alguma forma, fomos responsáveis pelo estado em que eles se encontram hoje. E nós vamos, então, nos propor, numa nova reencarnação, a cercá-los de melhores cuidados e que, cheios de reconhecimento, eles irão nos retribuir esse amor. Então, seremos cobrados porque pedimos para estar com eles. Pedimos para que Deus nos concedesse a misericórdia de tê-los nos nossos braços, na nossa família. Então, Santo Agostinho nos alerta mais uma vez: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Então, muitas vezes, nós mesmos questionamos, né? O que eu fiz para merecer 1, 2 ou 3 desta maneira? Muitas vezes, nós nos esquecemos que pedimos lá na erraticidade, que é o momento que nós estamos após a nossa desencarnação, que estamos no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação. Nós pedimos a Deus para que nós pudéssemos reatar os laços, refazer o nosso trabalho, consolidar o nosso trabalho de educação junto a esses espíritos. Então não é um acaso que o fez estar conosco. E Santo Agostinho continua dizendo: uma intuição imperfeita do passado se revela. Quer dizer, nós trazemos dentro de nós, na nossa intimidade, essa intuição. E nós podemos deduzir que um ou outro já odiou muito pela reação, pela dificuldade do relacionamento que estamos enfrentando hoje. Ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. A expiação é um reajuste com as leis divinas. E com certeza a expiação ela não é escolhida por nós. Nós escolhemos provas. A expiação é imposta. Então, temos a necessidade de estarmos juntos para aprendermos a perdoar, ou muitas vezes para expiarmos o nosso desdém, o nosso relaxo em outras circunstâncias, em outra existência, com esse mesmo serzinho que hoje é nosso filho.
E nós observamos aí, meus amigos, que Santo Agostinho continua dizendo assim: Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. E é importante, não é buscar a causa, descobrir quem foi o culpado, quem fez isso ou quem fez aquilo. O importante é valorizarmos a oportunidade que estamos tendo. E se nós somos o adulto, mesmo que o nosso filho pequenino já cresceu, já é um adolescente, ou um adulto mesmo, se reconhecermos nele ainda atitudes inadequadas, longe do comportamento esperado por um espírito que já traz esses valores da alma, as virtudes da gratidão, que sejamos nós a compreender e a perdoar, e continuar a cultivar o amor, a não nos afastarmos através do melindre. Muitas vezes não conseguimos, nesta encarnação, refazer o nosso papel, o nosso trabalho. Então veja, Santo Agostinho diz assim: merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade. Se faça merecedora, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Santo Agostinho então nos diz: ninguém é pai ou mãe sem que com isso venha, portanto, a missão a ser cumprida. E ser cumprida com responsabilidade, com amor. Mas ele faz um alerta. Mas muitos dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. Eu fico imaginando quantos pais estão sendo colocados em prova da sua própria dedicação em educar seus filhos quando se viram na pandemia, isolados, tendo que trabalhar dentro do mesmo espaço que as crianças, que têm que realizar as suas tarefas escolares, que têm que ficar 24 horas por dia juntos, sem mais a escapatória de trabalhar fora de casa, sem mais a fuga desse contato quando as crianças iam para a escola. E quantos de nós reconhecemos o valor dos professores em sala de aula, identificando no filho apenas uma parcela dos 32 ou mais que formam o grupo dos alunos dentro da sala de aula. Reconhecendo no nosso filho talvez um aluno difícil, porque faltam princípios de educação que nós relegamos. Essa segunda imagem mostra quantos pais colocam os filhos num pedestal e a eles obedecem, satisfazendo todos os seus gostos, seus desejos. Essa seria a culposa fraqueza. E Santo Agostinho nos diz ainda: mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação. Ou seja, aqui o sentido seria estar já colhendo os frutos que foram plantados quando nós, de alguma forma, fomos displicentes nesse processo educativo. E Santo Agostinho diz assim, que não é uma tarefa difícil quanto nós podemos pensar, porque ela não exige o saber do mundo, ela não exige os diplomas, né, os doutorados, ela exige, porque tanto o ignorante como o sábio pode cumpri-la, porque é uma tarefa de amor junto a esse que chegou até o nosso lar. É uma tarefa de despertar virtudes nesse espírito, que com certeza os tem. É trazer à tona esses valores da alma e reeducar aquilo que está na sua superfície, ainda não foi enraizado no seu caráter. E o Espiritismo vem facilitar essa tarefa, essa missão dos pais, quando ele revela a causa dessas imperfeições no coração humano. Então,
Santo Agostinho diz assim, ó, que nós temos que observar a criança. E muitas vezes nós justificamos algumas atitudes, transformando-as em qualidades na criança. Se ela é respondona, se ela insiste na sua vontade, nós falamos que ela tem uma personalidade forte. Então ele diz assim que desde o berço a criança manifesta os instintos bons, reconhecemos uma criança generosa, ou os instintos maus, que ela traz da sua bagagem espiritual de existências anteriores. Então é necessário aplicar-se em estudá-los e não transferir esta responsabilidade à babá, aos avós, ao professor na escola, porque esta é a missão dos pais. E esta é a missão que deve ser dividida entre o pai e a mãe. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Então, trabalhar para que isso não se enraize, como ele diz, olha, espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios. Dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Por isso que é dada a oportunidade da reencarnação, para que esse espírito, ainda sendo moldado, ainda sendo trabalhado na sua personalidade, possa ser modificado os seus valores. E Santo Agostinho diz assim, aqui ele nos mostra, meus amigos, as consequências se o nosso trabalho não for feito com afinco, com dedicação e com amor. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. E isso nós vamos muitas vezes reconhecer no nosso filho adulto. Então nós podemos parar para pensar, né? Quantos de nós pensamos assim, onde será que eu errei? Se nós conseguimos fazer a nossa tarefa de ficarmos sempre junto deles, observando-os, as suas companhias, ou que eles têm afinidades, qual é o seu comportamento, e dedicarmos-nos a convertê-los, a transformá-los, buscando auxílio quando nós não nos sintamos com forças para... Muitas vezes nós não compreendemos e precisamos do auxílio do psicólogo, do psicoterapeuta, muitas vezes até do psiquiatra, não só para a criança como para nós mesmos, para aprendermos a entendermos os sentimentos que afloram em nós. Buscarmos ajuda no processo da educação dos nossos filhos. Nos é permitido isso. A educação moral, aquela que é dada na evangelização infantil. Buscarmos matriculá-lo na melhor escola formal, mas levá-lo também na escola que dá a educação moral em concordância com os nossos princípios morais, permitindo que esse espírito, desde pequenininho, reconheça-se como um espírito imortal, sabendo que não está só, que além da companhia dos pais encarnados, dos irmãos, também tem a companhia espiritual do seu anjo de guarda, do espírito protetor, que tem a quem recorrer nos momentos difíceis. Vejam, meus amigos, nós poderíamos perguntar assim, e se nós vivemos ainda assim, apesar de toda a nossa dedicação, de todo o nosso carinho, de assessorarmos esse nosso filho, de todas as condições necessárias para o despertamento dos seus valores, ainda assim vivenciarmos a ingratidão. Veja como Santo Agostinho vai de encontro a essa nossa angústia e diz assim, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, se não alcançam o êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Que essa amargura muito natural, que então vem, né, da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza
de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, que um dia o filho ingrato o recompensará com seu amor. Então toda a sementinha que foi plantada ali, com o objetivo da reeducação, se ela não germinou nesta, ela continua no terreno fértil do espírito. E com certeza germinará. E teremos a oportunidade, concedida por Deus em sua misericórdia infinita, de termos uma nova existência junto deste ente querido, para darmos continuidade a esse processo educativo. E aí teremos, como ele nos termina aqui a frase, o filho pródigo um dia voltará. E é isso, meus amigos, que eu quis trazer para que nós possamos refletir e trazer o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, porque só assim, esse ensinamento, esses postulados que a doutrina espírita nos traz, gerará em nós mudanças no nosso comportamento, fazendo com que haja paz e harmonia em nossos corações e nos nossos lares. Deixo aqui o meu abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Está aí a palestra da nossa amiga Margarida Rigato, né? Como sempre, uma palestra de muita qualidade, com muito conhecimento, né? Acima de tudo, né? Conhecimento espírita, isso é muito importante. Margarida, mais uma vez, gratidão, né? Por você ter mandado para a gente essa palestra, por você ter gravado com todo carinho, né? E que você tenha sempre muita luz e muita paz no seu caminho, né? Nas suas atividades aí no Centro Espírita, onde você costuma trabalhar, né? E a Margarida faz palestra para vários centros espíritas, não só aqui de Sorocaba, né? Mas também de outras cidades também. E agora com a internet, né? As coisas ficam ainda mais, né? O alcance é muito maior ainda, né? Então, mais uma vez, gratidão aí, Margarida, pela sua palestra. E para a gente encerrar a noite de hoje, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, por mais esta noite de muita paz e de muita luz. Para todos aqueles que estiveram acompanhando essa palestra mais esta noite, aqueles que forem assistir num outro momento, nessa gravação. E também pedindo agora a espiritualidade amiga, para que envolva com muito amor e muita luz, a todos os irmãozinhos que estiverem aí com o nome para o tratamento à distância, no momento em que formos fazer, às 9 horas da noite, que Jesus leve essas bênçãos para os lares de cada um desses irmãos e todos aqueles que estiverem com o pensamento ligado ao nosso centro. E pedindo a esses amigos queridos que envolvam com muito amor e muita luz a nossa casa, para que ela seja sempre iluminada, esteja sempre aberta para auxiliar a todos aqueles que mais necessitarem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a vocês que estiveram conosco na noite de hoje e mais esta palestra online. Quero sempre agradecer, né, a todos que compartilham também as nossas gravações, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade aí de assistir um conteúdo espírita de qualidade, né, de muito conhecimento acima de tudo. Grande abraço, pessoal. Que Jesus abençoe e ilumine os lares de cada um de vocês. Um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.